Nesse ponto Samir fez pausa. Os beduínos do bem, em silêncio, refletiam no que tinham ouvido. Valendo-se do momento propício, Samir resolveu orientar seus pupilos. Quando Deus cria o homem, dá-lhe, em caráter permanente, 3 ferramentas: consciência, livre-arbítrio e inteligência. Para que melhor compreendessem, detalhou. A consciência, a mais valiosa de todas, tem um escudeiro fiel, o arrependimento. O livre-arbítrio tem também uma auxiliar infalível: a responsabilidade. Quanto à inteligência, pergunto-lhes: quem pode me dizer qual é o seu escudeiro fiel? Entreolhando-se, pensativos, logo todos os olhares se dirigiram para Nagus, que dessa forma aflorava como líder deles, eleito por unanimidade. Algo inibido, o grandalhão juntou as mãos, pensou e pensou. Não encontrando a resposta, tentou justificar-se. Para nós, que vivemos no deserto, pouco usamos ferramentas. Pois você acabou de utilizá-la. Meus amigos, o que diferencia o homem de todos os demais seres vivos é a inteligência, não é mesmo? Equipado dela, o homem saiu das cavernas e desde então vem progredindo sem cessar, empregando-a em todo e qualquer planejamento, para toda e qualquer ação ou atividade. Agora, como o homem só conseguiu sobreviver e progredir agrupando-se a outros homens, como é que conseguiu e consegue unir suas inteligências? Como não encontrassem um ponto de apoio para iniciar reflexões, Samir o deu. Imaginem se eu não pudesse me comunicar com nenhum de vocês, que nunca abrissem a boca para dizer o que sentem, pensam ou querem. Os beduínos do bem refletiram pouco tempo, em absoluto silêncio. De repente, um deles deu um salto e exclamou: a palavra? Num gesto de aprovação e aplauso, Samir ratificou: eis aí, a escudeira fiel da inteligência. A voz, a linguagem, a palavra articulada, falada ou escrita. Com o grupo todo se sentindo vitorioso, Samir explanou ainda. Quando alguns homens desviam-se do caminho do dever, quase sempre fazendo mal aos semelhantes, a si mesmos e à natureza, Deus lhes concede a bênção de estágios retificadores, em condições adequadas a um bom aprendizado. Agora, gostaria que alguém me respondesse. Para onde são mandados esses que desrespeitam a lei do amor? Lembre-se do que lhes disse sobre os espaços da vida, existentes no mundo e me respondam. No topo e na base do mundo, disse um dos beduínos do bem. No meio das florestas, refletiu outro. Nos países muito pobres, mais um opinou. Nos desertos. Nagus consolidou o raciocínio dos companheiros. Sim, meus filhos, concordou Samir, com alegria. Nesses lugares todos há falta de quase tudo, impera o desconforto, a partir de climas hostis. Mas nenhuma escola do mundo poderia, melhor que nesses lugares repletos de dificuldades, privações e provações, lecionar a sagrada lição da vida em harmonia, todos ajudando uns aos outros e respeitando a natureza. Os espíritos, recordando-se de sua última existência, abaixaram a cabeça, envergonhados. Compenetraram-se de que a rudeza do deserto lhes fora bênção divina, para reencontrarem a si mesmos, em convívio com outros seres experimentando as mesmas dificuldades. Samir ergueu-lhes o moral. Se vocês entenderam bem o que lhes disse, devem guardar na lembrança que Deus é magnânimo e clemente, sempre nos ofertando novas oportunidades, sejam de restauração, sejam de novos aprendizados. Exemplificando humildade, com nítida sinceridade acrescentou. No nosso caso, estamos com a chance de grande progresso, pois conhecendo bem a vida do deserto, aqui é o nosso ponto de alto reencontro. Em breve, estaremos sendo testados quanto ao aproveitamento e merecimento, ante a oportunidade que Deus nos confiou. Se a tempestade de areia pode cegar o beduíno descuidado, a tempestade da vingança é muito pior,
pois apaga a inteligência e deixa o ódio comandar a alma. Nesse caso, sendo da lei que o homem sempre colherá o que semeou, aquele que espalhar a dor terá que conviver com ela mais adiante no seu caminho. Os beduínos do bem ouviam Samir com enlevo. Ante a previsão de tempestades próximas, em sua simplicidade, isso lhes causou preocupação crescente, quase medo. Percebendo tal disposição, Samir buscou tranquilizá-los. O deserto não perturba o beduíno que trata bem do seu camelo e que mantém em bom estado a sua tenda. Nós, que agora estamos nesta outra dimensão da vida, não temos a temer a tempestade de areia, nem os salteadores tuaregues. Nós que um dia agimos como eles. Aqui, tudo o que pensarmos se transformará em ação e assim, só maus pensamentos poderão nos fazer mal, tanto quanto os bons nos protegerão contra as dificuldades que plantamos lá atrás e que agora vão surgir em nosso caminho, exigindo colheita. Nagus aproveitou pausa natural e perguntou. Samir, sentimos que estamos sendo preparados para a tarefa futura e gostaríamos de saber do que se trata, quando acontecerá e qual será nossa missão. O benfeitor olhou a todos com brandura e estampando harmonia disse-lhes, com júbilo. O deserto é a palco de tantos acontecimentos que nenhum homem jamais terá condições de quantificá-los. No plano mais denso, isto é, quando nossa vida é regulada pelas necessidades do corpo físico, são poucos os transeuntes na vastidão de areia e dunas, onde os raros oásis foram localizados. Assim, a vida do homem que o Criador situou no deserto é uma existência de afastamento da civilização, das grandes massas humanas, do convívio diário com familiares. Na caravana, as mentes fervem de lembranças e as horas são as conselheiras a relembrar que das conquistas humanas, a paz é a maior de todas. Suspirando fundo, como a relembrar o passado, retomou. Muitos daqueles que passam a vida no deserto, são os que, em vidas passadas, menosprezaram a bênção da convivência com semelhantes, já a partir dos familiares. Quando partem para o além, por bondade, Deus lhes dá um novo corpo físico e os coloca em ambiente assim tão isolado para que aprendam a valorizar, ao menos, uma companhia. Dando tempo para seus tutelados raciocinarem, Samir inquiriu-lhes. Não lhes disse que sempre há alguém vivendo no gelo, nas praias afastadas, lá para dentro das florestas e nos desertos? Pois é de se perguntar. Se Deus é quem dá vida a todas as criaturas, porque algumas nascem em ambientes tão isolados e tão ingratos e outras no conforto dos grandes centros. Não é Ele o Pai de amor e justiça? Respondeu ele mesmo. Claro que Deus é a justiça suprema e a bondade infinita. O homem é que não ouve a consciência e por isso se afasta da trilha do progresso espiritual, buscando os atalhos das tentações do mundo. São equivocados esses atalhos porque vão desembocar justamente nesses ermos, onde a solidão, se me permitem o contrassenso, é-lhes a única companheira. Fez pausa e alertou. Como vocês podem ver, se são poucos os que têm o deserto como palco da existência física, dá-se o contrário quando mudamos de plano, vindo para este onde agora nos encontramos. Aqui existem mais de 100 para cada um do outro lado. Samir ergueu-se e após percorrer todo o círculo voltou ao centro. Nós, deste lado da vida, compreendendo como a vida é pujante, muito mais depois daquilo que os homens chamaram de morte, precisamos achar dentro de nós mesmos o grande motivo para o qual Deus nos criou. Qual seria esse motivo? Mostrando-se cada vez mais à vontade com seu instrutor, os espíritos arriscaram. Para formar família. Para aprender. Para uns ajudarem aos outros. Para adorá-lo. Para amar. Quando cessaram as opiniões, Samir consolidou-as. Tudo isso é certo, entendendo que a melhor maneira de adorar a Deus é amá-lo, amando ao próximo. Todo aquele que agir assim como vocês disseram terá encontrado o caminho da felicidade, pois este é o grande destino de todos os filhos de Deus. Ser felizes.
franzindo ligeiramente a testa, completou: nós, que por vezes nos perdemos nos caminhos que levam à felicidade, magoando ou sendo magoados por muitos daqueles que Deus colocou à nossa volta, de vez em quando agredindo ou sendo agredidos, tornando-nos ora réus, ora vítimas, causando risos ou lágrimas, nós, eternos caminhantes em busca da evolução espiritual, precisamos, em primeiro lugar, aprender a perdoar. E essa é talvez a lição mais difícil do viver. Essa é a grande batalha a ser vencida. E o campo dessa batalha está dentro de nós. Na alma. Agora com manifesta alegria informou: já que mencionei uma batalha, vamos nos lembrar que nenhum guerreiro vai ao combate sem antes se equipar. Os beduínos do bem olharam-se mutuamente, pois perceberam alegria em Samir e isso os confundiu. Era a primeira vez que captaram nele uma velada promessa de coisa boa. Não que Samir não lhes tivesse dado só coisas boas. É que o seu semblante, sempre sereno e pacificador, espelhava agora um maroto sorriso. Ademais, como é que ele, um verdadeiro anjo da paz, poderia estar falando de combate, de equipamento, armas, certamente, com satisfação. O protetor justificou: como o combate é conosco mesmos, temos que estar ao menos com a melhor de todas as armas, que é a fé em Deus e no seu infinito amor. Assim, meus filhos, por graça do Pai, cada um de vocês receberá logo mais à noite a visita de alguns daqueles que amam. Os beduínos do bem exclamaram a uma só voz: louvado seja Alá, o clemente, o misericordioso. Sim, sim, Deus é bom e deu-nos mais essa bênção para reforçar-nos a disposição de perdoar e ajudar aos que precisam da nossa caridade. O resto do dia transcorreu tranquilo para os beduínos do bem, embora estivessem ansiosos pela chegada da noite, pois Samir lhes explicara que somente quando adormecidos, os seres amados, ainda no plano material, teriam condições de serem trazidos para visitá-los. Esclareceu que o corpo físico é que dorme, ocasião em que a alma pode viajar, indo ou sendo levada por outras almas a locais do seu interesse ou ao encontro de amigos. Ou de inimigos. Quando o sol se despediu, levando com ele gradativamente a luz e o calor, as estrelas, uma alma de início em pouco tempo as dezenas, as centenas, foram surgindo e sendo acolhidas no berço do céu, como se a noite lhes fosse mãe prestimosa que as situava no exato lugar em que incontáveis gerações da humanidade vêm se deslumbrando ao contemplá-las. Com o aditivo sublime de eternamente se prestarem como guias incomparáveis. Passadas poucas horas, Samir convidou o grupo à oração e como todos de bom grado aqueceram, pronunciou com humildade: Senhor Jesus, profeta do bem, Filho de Deus, irmão nosso. Se for da permissão e vontade do Pai, auxilie e orienta, mestre querido, os seres amados que se unem aos corações destes teus pequeninos irmãos, a se aproximarem de nós, para que o bálsamo da presença deles suavize a saudade que teima em nos machucar os corações. A figura de Samir parecia ter luzes internas a extravasar por toda a silhueta. Com a imensidão do deserto em profundo silêncio, tudo agora em baixíssima temperatura, ocorreu um transcendental fenômeno. No espaço em que se agrupavam Samir e os espíritos lutando pela renovação íntima, pairou sobre eles pequena claridade, de início, que logo foi aumentando, até quase parecer que ali era meio-dia. Em meio à luminosidade, brumas surgiam do nada, descendo. As brumas foram se transformando em pequenas nuvens luminosas e à medida que se desfaziam, vultos de pessoas iam se delineando, até completarem aquela estranha, mas inesquecível e abençoada metamorfose. Lentamente, tanto os beduínos do bem, quanto os espíritos encarnados que foram trazidos, foram sendo invadidos por imensa alegria ao se reconhecerem, mutuamente. Cada um dos beduínos do bem, em êxtase, via a esposa, outros pais, outros os irmãos, quase todos, seus filhos. Pensaram, perplexos, que seus entes queridos eram escoltados, cada um, por dois anjos de luz, pois traziam um ponto brilhante na fronte,
além de minúsculos raios de luz que saíam de suas túnicas em azul claro. Compreenderam, sem necessidade de explicações, que foram eles que trouxeram os que amavam, aos quais julgavam que jamais veriam. Essa era a sua angústia até conhecer Samir. Julgavam-se prisioneiros eternos no túnel da morte. A visita dos entes amados, vindos pelo túnel da vida, mostrava-lhes que a morte e os dois túneis não existem. Há apenas uma imaginária distância separando uns e outros, distância essa que desaparece quando as almas estão unidas pelo amor. Abraçaram-se demoradamente, em eflúvios de amor. Muitos, quase todos, não conseguiam falar, pois a felicidade daquele reencontro lhes roubara a fala, desnecessária mesmo. Aos poucos foram reequilibrando a mente e deixando a razão administrar a sublime bênção que os alcançara. Como as perguntas, de lado a lado, eram multiplicadas, sem que respostas adequadas fossem encontradas, Samir pediu um instante de atenção e disse para os festivos ouvintes: Irmãos queridos, filhos do meu coração. Em primeiro lugar agradeçamos a Deus, o mesmo Pai de amor que por vezes chamamos de Alá, pelo presente que nos é dado aqui e agora. Não teria sido para simples cumprimentos fraternais que obtivemos a graça desta reunião, mas certamente para que a fé na vida eterna se consolide em nossa mente. Fez pequena pausa e adjuntou: Como todos podem comprovar, a vida é uma, imortal, e o amor é o indestrutível que nos une para a eternidade. Trabalhando, uns pelo bem dos outros, seremos todos felizes, porque assim agindo, se a alguém ajudamos, em contrapartida muitos estarão trabalhando por nós. Vocês são testemunhas do que digo. Esse encontro não seria possível sem o amor recíproco, entre visitantes e visitados. Se agradecemos a Deus, devemos também mostrar nosso reconhecimento aos abençoados mensageiros celestiais que proporcionaram a vocês a alegria que lhes mora no coração. Todos foram até os espíritos amigos que trouxeram os encarnados, então desdobrados pelo sono, e beijaram-lhes as mãos, num expressivo gesto de gratidão. Samir prosseguiu: O corpo humano é bênção deslembrada por muitos e perdê-lo não é morrer, mas sim, benéfica pausa para inventariarmos o que acabamos de fazer e o que deveríamos ter feito e não fizemos. O balanço das nossas ações a cada existência terrena é sempre o indicador do que Deus espera de nós, quando voltar a nos emprestar outro corpo físico. Dando tempo para que todos assimilassem suas palavras, Samir retomou: Com o pensamento no Mestre Jesus, estejamos todos preparados para mais um acréscimo da misericórdia divina. Espaçoso silêncio dominou aquele ambiente de paz e felicidade. Aos poucos, novas pequeninas nuvens luminosas foram descendo das alturas e se aproximando. Eram parentes, há muito desencarnados, que também foram trazidos. Ao se abraçarem, glorificando o momento de felicidade plena com que o amor lhes contemplava, nenhum deles conseguiu impedir que lágrimas se constituíssem um inigualável brinde, uma vez mais dispensando palavras quaisquer. Imersos no oásis de alegrias infinitas, bendizendo os seus por tanta bondade, tanto os beduínos do bem, quanto os seus visitantes, foram informados por Samir que a escolta individual que trouxera cada um deles era, nada mais, nada menos, constituída de beduínos também, alguns encarnados e outros desencarnados, em tarefas socorristas naquela parte do deserto. Deixando todos absolutamente em deslumbramento, os socorristas se dirigiram até Samir e uma o beijaram na fronte, por sua vez sendo beijados na face. Desnecessária a explicação de que Samir era-lhes amado guia, chefe e mestre. Já ia a madrugada e meio quando Samir interrompeu agora quase ruidoso diálogo de todos falando com todos. Amados meus, as estrelas caminham e sem demora o sol retornará, e essa não é uma volta que se repete para a rotina, mas para a continuidade da vida, com renovação. Nossos corações estão agora fortalecidos no amor do Pai, assim, sejamos filhos gratos e vamos, cada um de nós,
Eleger uma estrela como amiga e companheira para sempre. Olhem para o céu, identifiquem aquela que mais aquece seu coração e pelo pensamento enderece-lhe uma mensagem de paz, pelo mundo todo. Deus receberá nossas intenções, não tenham dúvidas, pois as estrelas são mensageiras e amigas fiéis. A seguir, em atitude de contemplação, orou. Obrigado, ó Criador incriado, por nos conceder a vida e a companhia de Jesus, que nos ensinou a amá-lo. A seguir, exortou a todos. Retornemos às nossas obrigações. O grupo se desfez em 3 subgrupos. Os espíritos dos encarnados foram reconduzidos às respectivas moradias físicas, seus corpos. Os espíritos dos parentes desencarnados, igualmente sob orientação, retornaram às suas moradias espirituais. Várias colônias, Samir e os beduínos do bem se dirigiram para a capital, estacionando no aeroporto. Capítulo 11. Verdade. Irmã gêmea do Sol. A grande altura, no voo em direção ao país cliente do material bélico, e pátria do seu pai, desconhecido pai, Taikaki olhava a imensidão do Mediterrâneo, cujas águas azuis mais pareciam um manto que houvesse descido do céu e coberto a terra. Seus pensamentos fervilhavam, desde que o coronel Joubert lhe dissera que ele seria o elemento que detonaria alta carga de explosivos, para matar as 2 comitivas de representantes do acordo comercial entre os 2 países. Dentre tantas inquietantes interrogações, uma crescia em seu cérebro. Como eles o obrigariam a realizar tal infâmia, tornando-se um traidor, e mais que isso, um assassino? Por mais que buscasse a resposta não a encontrava. Foi o coronel Joubert que lhe deu a solução para tão ingrato problema. Retornando da cabine dos pilotos, onde há pouco fora chamado, trazia na mão uma folha de papel e na expressão horror pelo seu conteúdo. Olhou Taikaki demoradamente e depois a Moeb. Por fim, começou a falar baixinho, como se temesse que alguém mais estivesse ouvindo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Estou assombrado. Quando o piloto me chamou, pensei que se tratasse de algum assunto de rotina, mas não. Entregou-me um envelope lacrado, com timbre do Estado-Maior, com o carimbo ultra-secreto e dirigido a mim. Antes de abri-lo, ali mesmo, o piloto, quase impedido de desculpas, disse que receberá ordens expressas do seu comandante para só entregar-me tal correspondência quando já estivéssemos nas proximidades do nosso destino. Taikaki, por contingência intuitiva, captou que de alguma forma o que estava na carta dizia respeito a ele e, quase certo, respondia às suas angustiosas interrogações. Demonstrando a integral confiança que acreditava a Taikaki, o coronel Joubert deu-lhe a folha de papel para ler. Foi com mãos vacilantes que Taikaki pegou o papel. No mesmo instante do toque da mão com a carta, sentiu como se um raio não letal o atingisse bem dentro da cabeça, causando calor e frio, paradoxais quanto intensos, simultaneamente. Antes que seus olhos pousassem no que estava escrito, num fulgor incontido, quase gritou ao pronunciar uma única palavra. Claire. Só então leu. E ao acabar a leitura, em poucos instantes, porque a mensagem era curta, olhou significativamente para o coronel e depois para Moeb. Joubert compreendeu e apenas com um gesto lento autorizou Taikaki repassar a carta para Moeb e lê-la também. Agora foi Moeb quem se espantou. Os 3 ora se olhavam reciprocamente, ora dirigiam o olhar para fora do avião, vendo o mar lá embaixo e o céu, lá em cima. Abaixo, a grande manta azul agora apresentava franjas brancas, pelas espumas das ondas contra os rochedos e pelas praias. A carta, ou melhor, o bilhete, lacônico, retransmitia uma mensagem anônima, enviada pelo correio à fábrica do material bélico a ser negociado, exigindo que cancelasse a oferta, pois do contrário a noiva do médico Arnaldo Taikaki, prisioneira no deserto, seria a primeira a morrer, antes das 2 comitivas que tratavam de realizar o acordo comercial.
O carimbo do correio demonstrava que a carta fora portada no país cliente e que fora enviada no dia que Claire fora sequestrada. Em anotação anexa ao bilhete anônimo, o chefe do Estado-Maior determinava ao coronel Joubert que redobrasse os cuidados e que só se hospedasse onde houvesse escolta, a mesma que deveria acompanhá-lo por 24 horas, durante o tempo que permanecesse no país comprador. Houve longo e pesado silêncio entre os três passageiros, capaz de em suas mentes anular até mesmo o ruído das turbinas. Foi Tekak quem primeiro falou. Como é possível Claire estar refém lá no deserto, se me abandonou e está grávida? Meu Deus, exclamou Joubert. Ela está grávida e o abandonou? Não sou eu o responsável pela gravidez dela. Então, se você não é o pai, quem é? Ao que eu saiba, vocês iam se casar. Tekak relutou um pouco, mas logo resolveu que sobre Claire, nas atuais circunstâncias, não deveria de forma alguma esconder qualquer coisa que soubesse. Com constrangimento, por ter que delatar um colega de farda, capitulou e disse, certo de que a vida de sua noiva corria sério perigo e que ele, de alguma forma, tinha responsabilidade e participação no seu desaparecimento. René jogou na minha cara, de forma cruel, que Claire me abandonou para se envolver com ele. Quando que ele disse isso? Logo após eu ser internado, quando fui feito prisioneiro. Mas isso não é possível. Ele está noivo de Simone, a filha de Gustave. Diante desse fato novo, começo a confirmar minhas suspeitas que ele estava mentindo. E nesse caso, fez isso para me torturar. Devo dizer ao senhor que fui dar um passeio e incidentalmente me encontrei com Simone. Conversamos ela assim, está grávida, sendo René o responsável. Marginal. Ajustarei contas com ele. Como comandante dele o senhor tem redobrado a razão para exigir dele comportamento de cavalheiro. Com referência à tortura emocional que me infligiu, imagino que mais cedo do que pensamos obteremos respostas. Aí, em Tekak brilhou a chama da paz e ele, por nobreza de caráter, atenuou. Quanto ao envolvimento de René com Simone, ela me disse que ele já assumiu a responsabilidade, querendo se casar com ela. Aguardo uma oportunidade para conversar com a família dela. Menos mal, menos mal. Voltando a Claire. Fui procurá-la na escola em que lecionei. O diretor me informou que ela lhe dissera, confidencialmente, que seu pai estava gravemente doente e pediu afastamento para atendê-lo, já que sua mãe também não gozava de saúde. Em seguida, fui à casa dela e qual não foi minha surpresa em verificar que os pais estão bem e que ela não tem dado notícias desde que partiu. Pensou um pouco e concluiu. Gostaria de saber por que René inventou essa história da gravidez de Claire. Não me parece que tenha sido apenas para me provocar. Ademais, porque tentou matar Moebe. Assim que a aeronave aterrissou, no aeroporto militar, forte escolta aguardava a pequena comitiva do coronel Joubert. Foram recepcionados também por uma comissão formada de 3 pessoas, que logo os encaminhou para uma dependência administrativa. Pouquíssimas palavras, falaram ambas as comitivas. Após se instalarem, onde ficariam hospedados, Joubert e os auxiliares foram informados que não deveriam sair dali, nem circular com liberdade pela cidade, pois um telefonema da equipe precursora sugeriu que não deixassem a base militar em hipótese alguma. Joubert, na mesma hora, telefonou para o general mais graduado que também chegara àquele país horas antes dele e que estava alojado com os demais membros da equipe precursora que tinham permanecido ali. Senhor, acabamos de chegar e gostaríamos de receber mais informes sobre aquela carta. Caro Joubert, por hoje vamos descansar da viagem. Amanhã haverá importante reunião prévia, aí mesmo onde você está. Estaremos ouvindo nossos clientes, que têm várias dúvidas a serem esclarecidas. Essas dúvidas dizem respeito a... Sim.
sobre aquele acontecimento, aquela refrega lá no deserto, há quase uma semana, quando o nosso capitão médico estava na caravana dos beduínos. Querem saber, ao certo, o que ele fazia lá. Quanto a isso, senhor, já apuramos que ele foi sequestrado e há poucas horas, ainda em voo, segundo a carta anônima, ficamos sabendo que a noiva dele, Claire, está neste país, sequestrada também. É sobre isso que iremos conversar amanhã, nós e eles, com a presença tanto do capitão como daquele beduíno-chefe da tal caravana. Nosso cliente exigiu que ambos fossem interrogados aqui, por seus especialistas do serviço secreto. Foi por isso que ambos foram trazidos para cá. Entendo, general. Vamos aguardar o dia de amanhã. No dia seguinte, de fato, num amplo auditório, guarnecido por dezenas de agentes fortemente armados, reuniram-se ambas as comissões. Samir e os beduínos do bem, antes de todos, ali já estavam instalados, bem antes do amanhecer. Quando chegaram, encontraram estranhos grupos de espíritos desencarnados, ali acantonados, em grande algazarra, galhofando do que logo mais fariam. Vamos ter um belo espetáculo, daqui a pouco. Vão falar, e depois vão se dirigir para o campo de provas, onde farão demonstrações. Está preparado um belo banquete para a assinatura do acordo. Mal sabem que muito antes, vai ser a hora boa para muitos mudarem de ares e se apresentarem a nós. Aí, nós é que teremos nosso banquete. Os acompanhantes de Samir não tardaram a identificar os arruaceiros. Eram os mesmos que os recepcionaram quando desencanaram, escravizando-os com crueldade. Só libertavam os escravos quando já não tivessem mais quaisquer condições de servi-los. O desejo de vingança no grupo de Nagusi irrompeu quase como fogo em labaredas, oculto em brasas que o tempo cobrira de cinza mas não apagara. E esse fogo vivo, o da vingança, é sempre incinerador da paz. Samir agiu com a caridosa energia que emana do bem. Filhos queridos, ouçam-me antes de se decidirem por retaliações. Vocês estão a um passo de optarem pelas sementes. As que dão frutos de felicidade ou a do espinheiro. Não deixem que a dureza do ódio roube-lhes a chance de vestirem a túnica do perdão. Como se uma forte e abençoada chuva caísse sobre os seus corações, os beduínos do bem olharam aquele guia tão amoroso que mais parecia um pai para cada um. Tamanha e tanta era a doçura no olhar de Samir que os seus acompanhantes sustaram a má reação. Samir acrescentou, sem um menor sinal de repreensão. Nossos irmãos estão doentes. Não nos contagiemos. Vamos socorrê-los. Adianto-lhes que tal decisão é tão difícil que se optarem por me acompanhar, a partir deste momento o céu estará em festa, pela matrícula de todos vocês na rota da felicidade. Não foi por proteção ou por acaso que os reuni, mas porque em suas mentes havia clarões de uma alvorada de redenção, quase inconsciente, mas o bastante para ser notada nos céus. O poderoso magnetismo de Samir agiu sobre seus discípulos que implodiram de vez ideia de vingança, há tanto tempo aninhada em suas mentes. A essa decisão, difícil e transcendental decisão. Perdoar, suas vestes começaram a luzir pouco, soltando pequeninos raios de luz. A um simples olhar de Samir seus pupilos perceberam que a sua missão era tirar dali aquele grupo. Samir ratificou-lhes. Vamos unir nossos pensamentos, imaginando que esses companheiros precisam ficar no meio do deserto, por algum tempo. Samir fechou os olhos. Os beduínos do bem, também. Logo, foram chegando duplas de outros beduínos do bem, tanto os conhecidos do grupo de Samir quanto outros mais. Com a participação efetiva de Nagus e seus companheiros, em silêncio, cada dupla conduziu para fora do grande auditório os galhofeiros, sem que estes pudessem opor qualquer resistência. Não demorou mais que 5 minutos essa operação. Quando a última dupla deixou o ambiente, Samir abriu os olhos e exclamou:
Louvado seja Deus! Os beduínos do bem, retornando do deserto, onde deixaram muitos daqueles arruaceiros, também estavam assombrados pela feliz atitude que tomaram, dando-lhes paz interior e ainda mais pela forma rápida e fácil com que foram até as areias e voltaram. Olhando uns para os outros, ficaram perplexos ao notarem que suas fisionomias tinham adquirido linhas mais suaves. Os olhos tornaram-se límpidos, cicatrizes desapareceram, já não se via um que outro ferimento que há tempos os incomodava, o nariz adquiriu linha de harmonia, perdendo a ligeira enucidade. Samir, feliz e bem-humorado, explicou-lhes o exterior espelha o interior. A caridade praticada por aquele, em razão da piedade existente neste, ameniza mesmo qualquer semblante e ninguém mais fica feio. No auditório, agora, só estavam Samir e eles. Quando o dia amanheceu, reinava grande paz no recinto. Não tardou e logo começaram a chegar os componentes de ambas as comitivas. Tekak e Muebi, com o coronel Gilbert, foram também admitidos ali. Instalada a sessão, em caráter preliminar, de comum acordo entre os membros dos dois países, Tekak e Muebi foram interrogados, primeiro em separado e após, com um na presença do outro. Encarregados das duas nacionalidades faziam parte da equipe de interrogação, em conjunto. Todos os componentes das duas comitivas assistiam ao interrogatório. Após exaustivos questionamentos, aos quais responderam sem qualquer contradição, o interrogador do país cliente guardou uma última e fulminante pergunta, que em voz pausada e baixa, dirigiu ao mesmo tempo a Tekak e a Muebi. Digam-me, senhores, como explicam que na sua caravana estava o homem que escreveu a carta anônima? Muebi deu um salto, adiantando-se na resposta. Na minha caravana não havia traidores. Jamais. Mas, em seguida, retificou. Esperem. Ao encontrarmos o capitão Tekak, ele não tinha qualquer equipamento e quem o deixou lá, sabia, com certeza, que logo seria encontrado. E com ele estava apenas um detonador. Oh, agora começo a compreender. Talvez um ou mais atacantes da caravana estivessem disfarçados de beduínos e quando a caravana fosse dizimada, se fariam passar por seus integrantes. O interrogador deu uma ordem curta a um auxiliar. Tragam-no. O militar saiu por uma porta lateral e logo retornou, trazendo alguém, algemado. Muebi, que não conhecia, disse enfurecido. Jamais vi esse homem. O prisioneiro abaixou a cabeça, num gesto de humilhante concordância. O interrogador brandiu, vitorioso. Ele escreveu a carta anônima, logo tinha alguma ligação com vocês. O vocês. Tekak e Muebi. Tekak atalhou e em tom súplice perguntou ao prisioneiro. Claire. Minha noiva. Você a viu? Sabe onde está? Responda-me, pelo amor de Deus. Os olhos do prisioneiro, súbito, adquiriram estranho brilho. Sabendo-se condenado inapelavelmente à morte, entreviu uma pequena chance de se salvar. De fato, fazia parte de um grupo dito nacionalista, contrário àquela grande negociação de material bélico. Após o ataque à caravana, vestido de beduíno, passaria por sobrevivente dela e com isso não despertaria suspeita. O grupo sabia que os ofertantes fariam uma demonstração das armas no deserto, em área próxima do ponto onde passaria a caravana de Muebi. Pretendiam armar emboscada de forma a eliminar ambas as comitivas, imputando a culpa dupla a Tekak e Muebi. Os sequestros de Tekak e de Claire, com a colaboração de René, sem que um soubesse do destino do outro, visavam obrigar o capitão estrangeiro a acionar os explosivos que dariam fim, não só aos invasores, mas também, aos patrícios. Com isso, o acordo se esfacelaria. Tekak obedeceria à ordem de detonação, do contrário sua noiva morreria. Nuelen, sobrevivente da emboscada à caravana,
entregaria os explosivos a Tekaki e lhe daria a ordem para detoná-los. Esses eram o plano e objetivo do grupo nacionalista. Nuilen participara das ações, mas ao ser ferido e preso após o mal-sucedido ataque à caravana de Muebi, com ele foi encontrada a grande carga de explosivos. Duramente interrogado, confessou. Mas, em nenhum momento, declarou que Tekaki e Muebi eram inocentes. Os nacionalistas só não contavam com a interferência de Samir. Com efeito, o bondoso espírito recebera instruções superiores no sentido de agir naquele evento, de forma a harmonizar tanta beligerância. Aliás, tantas mortes já haviam ocorrido naquele país, por dissidências políticas, internas e ligadas aos ex-conquistadores europeus, que era chegado o momento de pacificar tão sinistro ambiente, cujas consequências, no plano espiritual, estavam pondo em risco o destino de criaturas inocentes, fato que as leis divinas jamais permitem. De posse de mandato superior foi que Samir administrou os acontecimentos, sem poder evitar a refrega com a caravana de Muebi, mas, antecipando-a, mediante a forte intuição que repassou a Tekaki, evitando assim, que o plano dos invasores prosperasse. Como o livre-arbítrio é sagrado, a refrega aconteceu e ela só causou prejuízo a quem de fato tinha dívidas em seu passivo. O que não foi o caso de Tekaki e Muebi, por exemplo. Mas, voltando ao prisioneiro Nuilen, ele fez uma proposta desesperada. Se me derem garantias, mostro o esconderijo onde está a moça. Tekaki quis alcançá-lo, mas os guardas o impediram. O general Frederic considerou. Temos o direito de salvar nossa compatriota. O general Absolde, chefe da comissão dos compradores, logo se pronunciou. Sim, tem esse direito. Por isso, iremos buscar a refém, até porque, encontrando-a, poderemos confirmar parte do que o prisioneiro declarou. Assim, é interesse nosso também encontrá-la. Iremos juntos, bradou o general visitante. Aqueceram os clientes. Tekaki implorou a Joubert. Coronel, pelo amor de Deus, quero ir com eles. Joubert propôs serenamente, para todos ouvirem. Será produtivo que o noivo da jovem vá, levando seu amigo da caravana, pois assim o prisioneiro não poderá disfarçar nem tentar nenhum truque na careação que poderá ser feita e que clareará todas as nossas dúvidas, selando a questão. Nova concordância, coletiva. Absolde se adiantou e disse de forma a não ser contestado. Eu chefiarei a comitiva de ambas as comissões. Em meu país, mandamos nós. Devidamente escoltada, a comitiva deixou o aeroporto e rumou para o endereço que Nuilen indicou. Tekaki disse a Muebi. Estranho. Tenho a impressão que a outra escolta conosco, invisível. Muebi não desdenhou do amigo pois aprenderá a respeitar suas estranhas faculdades. E, na verdade, Samir e alguns beduínos do bem os acompanhavam, em paralelo. Nagus, sempre ele, perguntou a Samir. Diga-me, respeitável Samir, como se explica o fato de nós não estarmos nas viaturas militares e conseguirmos nos deslocar na mesma velocidade deste comboio? Todos os companheiros de Nagus tinham a mesma dúvida. Ouviram a resposta. Nossa missão, meus amigos, se reveste de transcendental importância, pois do que for decidido poderão resultar consequências benéficas ou gravíssimas. Para tanto, forças superiores do bem nos dispensam energias sublimes que nos possibilitam o presente deslocamento, em suspensão, denominado volitação. Oh, Samir, como é agradável este passeio. Nagus, compreendo que você e os demais julgam ser um passeio, mas não é. É uma missão. Perdoe-me, protetor Samir, perdoe-me. Nada tenho a perdoá-lo, meu filho, mas ó são todos vocês. Com um país oferecendo armamento e outro querendo comprar, certamente o futuro é como uma nuvem escura lá no horizonte,
vindo em direção dos dois, anunciando tempestade próxima. Nenhum país fabrica ou compra armas senão para guerras. Mas nós podemos impedir a guerra. No universo todo Deus derrama a justiça, o amor e a paz. E concede o livre-arbítrio. A maioria dos homens é que fica largo tempo de costas para essas bênçãos e, ao contrário, produzem, com atos infelizes, a injustiça, o desamor e a guerra. Com seus erros e acertos, acertos e erros, vão aprendendo que o bem é eterno e o mal, episódico. Algo assim como a verdade ser irmã gêmea do sol, quando por vezes ele é obscurecido por nuvens. Jamais se teve notícia de uma nuvem que pudesse impedi-lo de voltar a brilhar, tanto quanto a verdade jamais fica submersa por muito tempo, inexoravelmente vindo sempre à tona. Dando tempo para seus pupilos entenderem melhor, Samir retomou. A liberdade humana em errar ou acertar é patrimônio sagrado, respeitado em todas as instâncias, só sendo temporariamente retirado quando, do desrespeito às leis divinas, irá resultar danos a inocentes. Aí, entra em vigor a lei de justiça. E o mal não prospera. Após curta pausa, Samir arrematou. Neste momento, nossa tarefa é impedir esses irmãos de fazerem o que estão fazendo, julgando-se reciprocamente com esse direito. Como a comitiva se aproximasse do endereço visado, Samir conclamou seus pupilos à firmeza de intenções, isto é, que pensassem no bem. Pensassem no abençoado Maomé, no Mestre Jesus, mas sobretudo, que pensassem em Deus. Antes mesmo dos veículos estacionarem, o velho casarão, com aparência de abandono, surpreendeu aos beduínos do bem pela luz que dele extravasava. Samir explicou. Em caráter precursor, amigos nossos já vieram para cá e prepararam o ambiente, limpando os miasmas negativos aqui sedimentados. Vários militares cercaram o prédio e outros entraram, com cautela, todos empunhando armas engatilhadas. Logo retornaram, após vasculhar as carcomidas dependências, nas quais ninguém foi encontrado. O mesmo interrogador apenas olhou enfaticamente para Noelen. Este, demonstrando falar a verdade, gritou. Foi aqui. Eu mesmo a trouxe para aqui. O general Absolde, para não perder tempo, determinou o imediato regresso à base militar, no aeroporto. Nesse momento, Samir pousou a mão sobre a fronte de Tekak. Este, num gesto que a intuição comandou, com atitude respeitosa, dirigiu-se ao general Absolde, falando no idioma local. Senhor, peço permissão para fazer breve inspeção e talvez reconhecimento, pois também eu fui sequestrado e mantido cativo em algum lugar deste país. Você tem 3 minutos. Tekak pediu para o prisioneiro entrar com ele. Foi atendido. Quando Noelen mostrou-lhe onde ficou moça sequestrada, Tekak examinou o quarto, agora desmobiliado, com exceção de uma pequena mesinha empoeirada, sobre a qual havia uma moringa. Pegando a moringa, Tekak sentiu aquela eletricidade anormal e logo viu, mentalmente, sua amada Claire chorando e utilizando aquele utensílio. A moringa ficara impregnada daquela emoção da jovem e Tekak, com a faculdade mediúnica da psicometria, capturou a cena. Conturbado, saiu e confirmou ao general. Sim. Ela esteve aqui. Noelen, de alguma forma, sentiu alívio, pois do contrário seria considerado mentiroso e aí pouco ou nenhuma chance teria de continuar vivo. Já que não está mais aqui, disse o general, não vamos perder mais tempo. Samir voltou a colocar a destra sobre a fronte de Tekak, que logo pensou e disse. Senhor, permita-me considerar que o prisioneiro, nestas circunstâncias, é o único elo que temos com a subversão. Por isso, sugiro uma inspeção na casa onde ele mora ou morava, com ou sem sua família. Bem pensado, capitão. Dirigindo-se ao interrogador, inquiriu.
Você certamente tem o endereço do prisioneiro. Já foram à casa dele? Não, senhor. Pois deviam ter ido. Parece que o capitão deles usa mais a inteligência. Assimilando de mau grado a repreensão, o interrogador apanhou sua pasta de documentos e do relatório sobre o prisioneiro e passou o endereço ao general. Quando chegaram à casa de Llewellyn, na afastada região da capital onde residia, Moebi viu algo no quintal que o extasiou. Seu camelo. Sem se conter, correu até o animal e, para espanto de todos, abraçou-o e pronunciou carinhosos murmúrios. O grande animal, acelerando os movimentos de vai-vem de suas pequenas orelhas, dulcificou o olhar e esfregou sem parar a grande cabeça no peito de Moebi, que chorava como um menino que reencontrasse algo muito querido, e que estava perdido. Inspecionando tudo na casa, Taikak, sempre acompanhado de Samir e dos beduínos do bem, viu uma manta parecida com a que Moebi lhe dera, lá no deserto. Ao pegá-la, voltou a transtornar-se, pois com a tal eletricidade anormal que já estava ficando normal, viu René jogando aquela manta para Llewellyn. Sem se conter, foi até junto do coronel Gilbert, que a tudo observava em silêncio, e disse-lhe, a queima-roupa: René tem algo a ver com o desaparecimento de Claire. O quê? Você enlouqueceu? Se isso for verdade, ele é um traidor. Isso mesmo, senhor. Interroguemos Llewellyn. Gilbert passou a suspeita para o general Frederick e este a repassou para o general Absold. Ali mesmo, na frente de todos, os militares, os membros civis das duas comissões e os dos familiares de Llewellyn, estes apavorados com toda aquela movimentação, o general Absold se aproximou do prisioneiro e com voz ensurdina torpedeou-o. Miserável traidor! Nem sei como você ainda está vivo, pois está escondendo o que queremos saber. Não vou entregá-lo ao interrogador, pois eu mesmo vou perguntar-lhe agora, e essa é sua última chance de continuar respirando. Llewellyn tremia dos pés à cabeça. Ajoelhou-se e pediu clemência. Sua esposa, num gesto dramático, ajoelhou-se também aos pés do general e suplicou perdão. Meu marido só queria evitar a guerra. O general levou um susto, que disfarçou com dificuldade. Olhou Llewellyn interrogativamente, que ratificou. Por Alá, meu general, amo meu país, e nunca pensei em trair nosso ideal de liberdade e nossa independência, conquistada com tanto sacrifício. Fui sondado há cerca de um mês, lá no hotel onde era servente, por um hóspede estrangeiro, que após me fazer muitas perguntas, percebeu minha tendência nacionalista. Então, acenou-me com promessas de ajuda ao nosso país, pedindo-me colaboração patriótica para evitar uma guerra que logo seria deflagrada, se acontecesse uma grande compra de armas. Disse-lhe que eu nada representava no nosso contexto, mas ele apresentou-me alguns conhecidos dele, daqui do nosso país e nacionalistas como eu. Solicitaram-me apenas tomar conta de uma casa abandonada, a mesma de onde viemos há pouco, onde algumas pessoas ficariam por algum tempo. Deram-me dinheiro e sumiram. Tomei conta da casa até a semana passada, quando recebi ordens de levar outro estrangeiro e uma moça até aquela casa. Quem são os dois estrangeiros que você citou? O primeiro, não vi mais. O segundo, era o médico que cuidou dos feridos, lá no deserto. Ele é que fez companhia à moça, no carro que eu dirigia. Conversavam amigavelmente. Qual moça? A que era hóspede do hotel em que trabalho e que agora estou sabendo ser a noiva do capitão. Quando chegamos na casa, lá estavam outras pessoas, que não conhecia. Rebelei-me, mas com ameaças de morte à minha família, obrigaram-me a escrever a carta. Fizeram ameaças de matar a jovem e pôr a culpa em mim, caso a operação comercial se concretizasse. Foi assim que me obrigaram a participar do ataque à caravana do Moebi, levando explosivos. Taikak interpelou-o. Como é que o camelo de Moebi e aquela manta vieram às suas mãos?
Antes dos helicópteros levarem o senhor e o Moeb, aquele médico militar aproximou-se de mim e ameaçou-me, dizendo que me calasse. Como eu estava ferido na perna, com dores insuportáveis, pedi-lhe remédio, mas ele apenas olhou em volta, viu o camelo do Moeb, foi até lá, apanhou a manta e jogou-a sobre minha perna, dizendo: pegue esse camelo e vá para a cidade. Eu não posso atendê-lo, pois tudo deu errado aqui. O que Noelen acabara de dizer continha grave acusação ao capitão René. Contudo, devido às implicações internacionais decorrentes daquilo que o prisioneiro dissera, havia necessidade de comprovação, antes de qualquer providência. O comandante da comitiva olhou ao general visitante e nenhum, nem outro, conseguiram articular qualquer palavra, embora em suas mentes os pensamentos faziam o cérebro parecer um céu entrecortado por relâmpagos e trovões. As interrogações íntimas eram intensas e aflitivas, já as respectivas respostas dissolviam-se ante a força do protocolo. Um auxiliar de Absolde cochichou-lhe alguma coisa e de imediato lhe anuiu, pois deu ordem expressa a um outro auxiliar, que Salery deixou o aeroporto. Por favor, disse o general anfitrião, aguardemos aqui mesmo por pouco tempo, pois logo comprovaremos se Noelen diz a verdade. Com efeito, 40 minutos mais ou menos após, o emissário retornou e entregou uma pasta ao comandante que, abrindo-a, apanhou uma foto em tamanho postal. Com um gesto convidou o general Frederic a olhar a foto. Tratava-se da comissão precursora que há cerca de um mês viera àquele país trazendo a minuta do contrato para a instalação de uma fábrica de material bélico, além de visitar as áreas onde seriam feitas demonstrações práticas. O general Absolde determinou que Noelen viesse à sua presença e a do general Frederic. Quando ele se aproximou, Absolde olhou de maneira raivosa e sentenciou: sua vida dependerá do que você disser e do tempo que demorar a falar a verdade. A seguir exibiu a foto a Noelen e disse em tom próximo de condenação: você tem 10 segundos para nos mostrar se nesta foto está um homem estrangeiro que conheceu no hotel e o médico estrangeiro que lhe deu a manta logo após a escaramuça lá no deserto. Nem bem Noelen olhou a foto e gritou: este aqui é o estrangeiro que mais ou menos há um mês me deu dinheiro. Os dois generais se olharam, mutuamente. A pessoa apontada era o Dr. Rimbaud. Se alguns embaraços começaram a se desfazer, novos começaram a surgir. Noelen foi levado pela escolta. Seria julgado, mas com atenuantes. Voltaram todos à base militar. Absolde, algo constrangido, dirigiu-se em tom diplomático a Frederic. Neste ponto, passam a ser da minha atribuição e responsabilidade as providências sobre este compatriota e seus companheiros. Imagino que o senhor fará o mesmo, com seus patrícios. De comum acordo, ambas as comissões decidiram realizar reunião em separado, mantendo porém estreito contato, consultando autoridades mais graduadas de seus respectivos países, buscando novas diretrizes para a continuidade, ou não, da negociação internacional. Absolde convocou seus auxiliares e indo para outra dependência, iniciou reunião de agendamento de novas providências, após consultas a serem feitas ao escalão superior. Para a idêntica pauta de reunião o general Frederic convocou seus auxiliares. Samir, que a tudo presenciava, juntamente com os beduínos do bem, saiu do silêncio em que estivera até então e recomendou-lhes: é agora que verdadeiramente começa nossa tarefa. Como os pupilos olhassem-no, interrogativamente, esclareceu-lhes: enquanto o violento usa a guerra para produzir equivocada paz, o pacífico usa a ideia do bem, para impedir o confronto. Se no deserto o tuareg que se entregou à pilhagem justifica a sua ação como sendo pela sobrevivência, o beduíno transita por ali espalhando coisas para a vida de quem encontra, com isso sobrevivendo ele e esses outros. Como os espíritos captassem pouco do que dizia, Samir foi explícito.
Antes que qualquer ameaça volte a se concretizar, quem já vivenciou deve tomar o mesmo cuidado das aves que preparam o ninho nas tamareiras para que ao nascer, seus filhotes não fiquem desprotegidos. E digo-lhes, meus filhos, uma fábrica de armas e munições é comparável a um abismo invisível, cavado no meio das multidões, à beira do qual a morte se instala e fica empurrando homens, mulheres, crianças e até animais. Grande Samir. Então nós vamos impedir que esse abismo seja cavado. Sim, Nagus e meus amigos, sabem como? Construindo ninhos, impediremos aquele abismo. Os ninhos que construiremos serão nossos pensamentos de paz e neles serão abrigadas as almas de todos esses homens que hoje estão combinando a construção da fábrica de armas. Eles, assim como todos os filhos de Deus, trazem na alma a semente divina do bem, só que oculta. Precisamos ter fé em Deus e imaginar que de nós depende o futuro, a vida ou a morte, de milhares de criaturas, algumas das quais até podem ser familiares nossos. Suspirando fundo, Samir consolidou. Estamos incumbidos por anjos do Senhor de incutir ideias de paz na mente dos negociadores. Não de obrigá-los a nos ouvir ou obedecer. Mas, tão somente receber ideias construtivas que pudermos ou soubermos plantar em seus corações. Vocês foram convocados, meus amigos amados, pela força que têm, adquirida nos longos e penosos anos que trilharam pelas inclemências do deserto, não apenas quando tinham um corpo físico, mas também depois, até pouco, onde a penúria, a solidão e a saudade dos familiares lhes queimavam por dentro muito mais que o sol do meio-dia. Como as lágrimas de alguns beduínos logo já demonstrassem a emoção que mais e mais lhes visitava, Samir concluiu. Aqueles companheiros que estavam aqui quando chegamos estavam direcionados justamente para o contrário da nossa missão, por isso nós tivemos que tirá-los do contexto. Foram igualmente todos convidados a se unirem a nós, mas ainda não amadureceram para o amor ao próximo. Como o tempo tem tempo, um dia estarão ombro a ombro conosco, praza Alá. Meditando no perdão que vocês lhes ofertaram, imagino que não tardarão a querer mudar de vida. E assim, cada beduíno do bem, devidamente instruído previamente por Samir, foi se aproximando dos militares dos dois países e antes de tudo, dava-lhes um abraço. Aquela luzinha começou de novo a luzir em suas frontes. Samir encarregou-se de abraçar aos dois generais, primeiro Abissold, depois Frederic. Um a um, os militares, sem se darem conta, começaram a ser envolvidos por lembranças das terríveis consequências das inúmeras escaramuças das quais participaram, do que havia resultado grande número de mortos, feridos, famílias inteiras ao desamparo, jovens desonradas, órfãos perambulando pelas ruas, seres em farrapos, famintos, degladiando com cães abandonados por restos de comida. As imagens das funestas e inescapáveis sobras das grandes ou pequenas guerras, foram se avolumando na mente da maioria dos militares. Alguns, mais sensíveis, não conseguiram impedir que inesperadas e injustificadas lágrimas viessem de seus corações e saltassem dos olhos. Jamais saberiam por quê. Quando ambas as reuniões iam a meio, Samir avisou aos beduínos do bem que precisava ausentar-se por pouco tempo, mas que mantivessem bem acesa a chama da fé. Brincou com eles. Aquela chama que é mais quente que as areias do deserto, mas que aquece apenas corações, porque é filha do sol do amor. Decorridas quase 2 horas, os dois generais voltaram a se reunir. Apenas os dois. Abissold tomou a iniciativa. Colocou a mão amigavelmente no ombro de Frederic. Meu bom colega Frederic. Expus ao primeiro-ministro todos os acontecimentos e juntos concluímos que o momento é de todo desaconselhável para concretizarmos as negociações. Para surpresa dele, Frederic, quase exultante, colocou a destra sobre a mão que estava em seu ombro e disse, com manifesta alegria: que feliz coincidência! Junto com meus auxiliares concluímos,
por unanimidade, que o momento psicológico é impróprio à efetivação do acordo. Telefonei ao meu superior e ele levou nosso parecer ao escalão superior. Há poucos minutos me telefonou informando que de nossa parte estamos repensando em suspender a negociação, necessitando apenas da concordância de vocês. Fazendo pausa, que não quebrou o momento feliz, concluiu. Pelo que pudemos apurar até aqui, o Dr. Rimbaldi, sem dificuldade, confessou que recebeu grande oferta de dinheiro, do grupo daqui, para sabotar a transferência de tecnologia. Aliás, ele estava revoltado em repassar a sua tecnologia sem receber nada por isso, a não ser a gratidão da sua pátria. Será submetido a processo. Quanto ao capitão René, determinei que seja detido, igualmente para julgamento. Estou incumbido de apresentar desculpas oficiais ao seu país, que espero sejam aceitas. Estou feliz pelo consenso. E em nome do meu país, apresento iguais desculpas. Franzindo a testa e agora fazendo longa pausa e silêncio, Absoldi comentou, em tom lamentoso. Já investimos tanto com os projetos e início das obras. Tanto material de construção já está comprado. Tantos trabalhadores foram contratados. Sim, é verdade. Também pensamos nisso, mas teremos que administrar essas perdas. Não há dúvida. Existiram inesperados motivos impeditivos, de ambos os lados. Creio que será de justiça dividirmos os prejuízos. Sim, será de justiça. Vamos repassar essas notícias ao nosso pessoal. Sem dúvida. Quando todos estavam reunidos e ambos os generais lhes notificaram da decisão conjunta pela suspensão do acordo, o tesoureiro da comissão local não se conteve e pediu licença para se expressar. O que faremos com as obras iniciadas? Um grande murmúrio geral se ouviu no grande salão. Os próprios chefes, que já haviam conversado sobre isso, não tinham resposta oficial para tão ardente pergunta. Nesse momento, invisível a olhos humanos encanados, contrariando a fantástica velocidade com que a luz se propaga, um feixe luminoso varou o teto do grande anfiteatro e foi descendo lentamente em direção ao coronel Joubert. Quando o alcançou, o feixe se difundiu e os beduínos do bem, únicos que o viam, se deslumbraram ao ver surgir um belíssimo vulto de mulher, na companhia de Samir. Era Claudine. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva no canal. Levemos o livre espírita cada vez mais longe. Capítulo 12. Abençoada reaproximação. Diante da fulgurante presença todos os componentes da equipe de Samir se quedaram em mudo espanto. A nenhum, em momento algum, perpassou um mínimo pensamento que não glorificasse tão celestial criatura. Inexprimível doçura irradiava de Claudine, que a todos eles alcançou, em varredura do olhar que se fixou por um segundo em cada um, dando a impressão de uma bênção matinal. Quando Claudine aproximou-se de Joubert, este teve a sensação que uma lâmpada se acendera no cérebro, iluminando uma tela mental que ali surgiu, proporcionando-lhe agradabilíssima visão mental. No sítio onde estava programada a construção da fábrica de material bélico, aproveitando as fundações, as obras já realizadas e os projetos, erguia-se monumental hospital. E mais. No referido hospital eram atendidas milhares de pessoas, não só daquele país, mas de outras nações próximas. A inesperada, insólita e inédita evidência não teria durado um segundo, mas Joubert captou todo um desdobramento de anos e anos, rumo a um futuro promissor, abençoado. Quase sem voz, por tamanha e tanta certeza que lhe invadiu a alma, Joubert dirigiu seus dois generais-chefes e disse-lhes, quase em sussurro, não porque quisesse falar baixo, mas simplesmente porque não podia mesmo conter a emoção que lhe embargava a voz. Por que não aproveitarmos as obras e edificarmos um grande hospital-escola ali mesmo? Seria um centro de convergência cultural na área da saúde,
unindo dois continentes. Naquelas dependências poderá também ser instalada uma faculdade de medicina, para formar profissionais, não só de nossos dois países, mas também de outras nacionalidades. Imaginem, senhores, que fantástico centro de excelência para pesquisas médicas. Concluiu, quase sem ar, face à empolgação. Imaginem, senhores, quantas pessoas poderão ser atendidas, quantas bênçãos. Não pôde dizer mais nada. Lágrimas escaldantes, de felicidade, o impediram. Todos no auditório, encarnados e desencarnados, que pouco conseguiram captar das palavras de Joubert, no entanto sentiram-se invadidos por intensa paz. Os dois chefes foram envolvidos pelas irradiações de Claudine, que junto deles estivera em preces, com cada mão sobre suas frontes. Por Alá! Por que não pensamos antes nisso? Sim, por Deus! Por quê? Essa, a dupla e instantânea reação dos dois generais. Absolde, a pedido de Frederic, que lhe concedeu tal primazia, pegou o microfone e em voz pausada, solene e de forte impacto, anunciou com brevidade. Senhores! Ocorreu-nos, a nós dois que chefiamos as delegações, que proporemos aos nossos governantes a construção de um hospital-escola onde seria fábrica. Se houver aprovação, a responsabilidade pela construção, administração e manutenção da obra, ficará a cargo dos dois países, em partes iguais. Tekac não se conteve e de um salto alcançou Moebi, abraçando-o forte, no que foi correspondido. Esse gesto irradiou-se e logo no auditório todo houve uma estrondosa manifestação de alegria, com vários militares, de um e outro país, se abraçando, comovidos. Claudine achegou-se a Joubert e pilhou-o em lágrimas silenciosas. Beijou-o nas faces com indizível ternura. Nesse momento, Tekac ainda abraçava efusivamente a Moebi, mas dirigindo o olhar para a mesa diretora, ainda pôde ver Claudine, visão essa que rápido se dissipou. Emocionado, ia dizer algo a Moebi, quando viu, agora, Samir. E junto dele, Maziv. O caravaneiro que dera a vida pela sua, estava algo combalido, mas sob o amparo de Samir, aproximou-se de Tekac e beijou-lhe a fronte, depois foi até Moebi e repetiu o gesto. Ambas as visões espirituais de Tekac duraram um tempo tão pequeno que nenhum relógio não poderia registrar, conquanto tenham sido de impressionante e inquestionável veracidade. Ao ser encerrada a reunião, ficou acertado que os respectivos protocolos internacionais seriam expedidos, confirmando em forma de proposta, o que ali havia sido analisado. Antes que as equipes se retirassem, Tekac dirigiu-se ao coronel Joubert. Coronel, abençoada seja sua sugestão. Obrigado, Tekac, mas não consigo entender como é que tal ideia somou-me no cérebro. Até parece que um anjo assoprou-me tão sublime solução. Sim, coronel, o senhor está certo. Na verdade, foi um anjo que o inspirou. Ora, como é que você sabe disso? Tão logo fez a pergunta, Joubert arregalou os olhos e respondeu ele próprio, com fulminante certeza. Claudine. Por Deus, Claudine. Em mudo e expressivo gesto Tekac confirmou. Joubert não duvidou. Sabia que o capitão tinha outros olhos, que lhe possibilitavam ver coisas do andar de cima. Abraçaram-se demoradamente. Tekac pediu. Senhor, temos que encontrar Claire. É mesmo. Não podemos retornar sem encontrá-la. Ou sabermos qual seu paradeiro. Tenho uma sugestão. Por favor, o senhor ligue diretamente para onde René está recolhido e peça para falar com ele. Algo me diz que só René poderá dar alguma indicação do cativeiro. Ou do destino dela. Bem pensado. Vou fazer isso, agora mesmo. Dirigindo-se ao general Frederic, Joubert expôs o caso.
O general Anouilh mesmo se empenhou na solução. Pediu colaboração de Absolde. Sendo atendido, ligou para seu país e mandou trazerem o capitão René ao telefone. Quando foi possível, o general Frederic encarregou o coronel Joubert para conversar com René. O coronel foi objetivo. René, não me dirijo a você como juiz, menos ainda como carrasco. Ao meu lado estão Tekac e Moebe. Não conheço os motivos que levaram-no a proceder equivocadamente, mas mesmo lamentando-o, acredito que você poderá aliviar muito o ônus que já está recaindo sobre você. Estou dando-lhe essa chance. O que me diz? Do lado de lá da linha, no outro continente, a voz de René atravessou o mar Mediterrâneo e chegou a Joubert, na forma de lamento. Senhor, perdão. Não queria fazer nada disso. Mas envolvi-me no jogo, no cassino do hotel aí nesse país, quando fui com equipe precursora. Perdi muito, não tinha como pagar e fui ameaçado de morte. Aí, para salvar a vida, comprometi-me a colaborar com pessoas reacionárias, contrárias ao acordo comercial dos nossos países. Essas pessoas queriam a fábrica, mas com autonomia, isto é, sem participação de estrangeiros. Contaram-me que o Dr. Rimbaldi já aquecera em colaborar com um plano para falhar a negociação. Fingi concordar com eles, mas apenas para ganhar tempo, até porque não acreditei no envolvimento do Dr. Rimbaldi porque também estava certo que não poderiam dispensar nosso apoio. Livrando-me da dívida, daria um jeito de igualmente livrar-me da promessa. O resto o senhor já sabe. Há um grave problema aqui, só você poderá nos ajudar a resolver. Onde está Claire? Ela. Diga, René, diga sem receio. Onde ela está? No dia seguinte ao que prometi colaborar com o grupo extremista, eles me obrigaram a chamar a noiva do Arnaud, por ser a única civil na comitiva precursora. Ele estava em visita às fundações da fábrica e eu não tive dificuldade em apanhá-la no hotel, dizendo-lhe que Arnaud, ocupado naquele momento, me pedira para buscá-la. O carro que nos conduziu era dirigido por um dos extremistas que nos levou a uma casa onde Claire foi obrigada a escrever aquele bilhete, que eu fui forçado a deixar no quarto de Arnaud. Depois, foi dopada. Quando Arnaud voltou e viu o bilhete, veio me perguntar se eu a vira e dei-lhe um endereço, diferente de onde Claire estava, mas no qual, assim que ele chegou, foi sequestrado também. Fiquei muito receoso de tudo aquilo e informei ao chefe da nossa comissão o desaparecimento dele e só voltei a vê-lo após a escaramuça lá no deserto. Onde é o endereço para o qual Claire foi conduzida, em sua companhia? Não sei ao certo, mas era nos arredores da capital, numa casa abandonada. Lá nós já estivemos. Para qual local foi levado Arnaud? Pelo amor de Deus, dê-nos alguma pista. Samir, que em pressas participava do diálogo, como testemunha invisível, mas com atribuições especiais para deslindar aquele caso, de forma a pacificar as coisas com os parceiros internacionais, recebeu, vinda do mais alto, a intuição de ir até René. Deslocou-se com velocidade ultraluminosa, qual se deslizasse por uma ponte fluídica ligando os interlocutores. Chegando no mesmo instante à prisão militar, colocou a destra sobre a cabeça de René, que então se recordou de importante informação que repassou para o coronel Joubert. O motorista que me levou e a Claire à casa abandonada sabe onde é. Foi um amigo dele que participou do sequestro de Arnaud. Antes de Joubert encerrar o telefonema, René perguntou se Tekac estava por perto, pois precisava muito pedir perdão a ele. Joubert passou o telefone para Arnaud, que ouviu. Arnaud, nunca me perdoarei pelo que fiz a você, Claire. Preciso ouvir de você que me perdoou, do contrário nem me sinto em condições de continuar vivendo. Como o coronel Joubert disse, eu digo também. Não sou juiz, por isso não o condeno. Erros todos nós cometemos, alguns, leves, outros,
mais pesados. Contudo, o importante é a lição que eles nos deixam, não é mesmo? De minha parte, estou administrando tudo isso e não ficaria feliz se visse sua derrocada. Reconstrua sua vida. Joubert deu por encerrado o telefonema e, chamando Llewellyn, perguntou-lhe onde poderia ser encontrado seu amigo que ajudara no sequestro do capitão Tekac. Llewellyn deu o nome desse amigo e indicou o endereço. O general Frederick designou o coronel Joubert para ir até o citado endereço. Solicitou ao general Absold que colocasse uma escolta à disposição, sendo atendido. Absold, inclusive, designou um militar de igual patente ao do coronel Joubert para acompanhá-lo, para que tomasse eventuais providências, no transcorrer das investigações. Tekac, Moeb e Llewellyn acompanhariam também a sindicância. Quando chegaram, Tekac confirmou que de fato era ali que estivera sequestrado. Sob o olhar assustado do casal que ali morava, a casa foi vistoriada. Ninguém estava no porão, onde havia uma cama arrumada. A mesma que Tekac dormira. Tekac aproximou-se da cama e pegou o travesseiro. No mesmo instante sentiu a estranha eletricidade, que já estava se tornando sua conhecida. Certeza sólida teve que tanto ele quanto Claire utilizaram. Ficava assim comprovada também a participação do amigo de Llewellyn. Interrogados, os residentes confirmaram. Nerude, nosso filho, e 2 amigos, de fato, trouxeram primeiro o doutor. Ao dizerem isso apontaram para Tekac. Logo concluíram. E depois uma jovem estrangeira, para ali permanecer por 2 ou 3 dias, escondendo-se do noivo que queria matá-la. Novamente apontaram para Tekac. Ele é que queria matar a noiva. E onde ela está agora? Isso não sabemos. Um pouco antes de eles trazerem o doutor, os 2 amigos de Nerude levaram-na para outro lugar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Onde está Nerude e os 2 amigos dele? No hotel, onde trabalham. Quando chegaram no hotel e convocaram Nerude, ele apresentou-se e ficou apavorado ao ver a escolta e os militares estrangeiros, além de Moeb e Llewellyn. O coronel Patrício deu ordem de prisão a Nerude. Logo localizados, os 2 amigos dele também foram presos. Tekac aproximou-se dele e quase com brutalidade o inquiriu. Onde está minha noiva? Sem que sequer fosse acusado de nada, a culpa que trazia dissolveu qualquer defesa de consciência, agindo na plenitude, impôs que falasse a verdade. E ele confessou. Ela está em local só conhecido dos primos dele. E apontou para Moeb. Agora foi Moeb quem deu um salto e quase rosto no rosto com Nerude, vociferou. Meus primos. Você está louco? Tem certeza? Absoluta. Fez-se terrível silêncio entre todos. Moeb pensou um pouco e com a mente fervilhando não conseguia ordenar as ideias. Tekac, num gesto que só a amizade pura é capaz de ofertar, colocou a mão no ombro de Moeb e disse, confiante. Sei que você nada tem a ver com isso, meu amigo. Fique tranquilo. Procure apenas se lembrar de algum detalhe, de algum fato que possa nos ajudar a encontrar a Claire. Nesse momento, Samir também colocou a mão sobre Moeb e transmitiu-lhe energia mental que pacificou o tumulto cerebral em que mergulhara. Quase no mesmo momento Moeb raciocinou e disse. Meus primos. Eles trabalham numa pedreira. Vamos até lá, ordenou o coronel Joubert, explicando. Se formos à casa deles e Claire estiver lá poderá haver alguma reação com danos inesperados. Teremos que agir com o elemento surpresa. Melhor será prendê-los primeiro e depois irmos ao provável cativeiro de Claire. E assim foi feito. Quando chegaram na pedreira não houve a menor dificuldade em localizar e prender os 2 rapazes. Tekac os identificou como sendo do grupo que os sequestrara. Interrogados,
em separado, sem que vissem Moebi, ambos deram as mesmas respostas. Em resumo, dedicavam-se à luta pela independência plena do seu país e não desejavam o mal de ninguém. Não eram necessariamente contra a fábrica de armamento, mas não aceitavam que ela fosse implantada pelos ex-conquistadores europeus. Roubaram os explosivos dali mesmo, com o detonador. Conheceram o Dr. Rimbaldi, fornecedor da pedreira que trabalhavam, quando ele certa vez foi ali em visita e conseguiu aliciá-los. E foram eles os elementos de ligação entre o grupo extremista e a sabotagem programada de comum acordo ao acordo comercial. Inclusive, sabiam e indicaram o roteiro da caravana de Moebi. A informação mais importante foi dada por eles. A jovem sequestrada está hospedada em nossa casa, com liberdade vigiada. A equipe dirigiu-se imediatamente para a casa dos primos de Moebi, que ao vê-lo, começaram a chorar e a pedir perdão. Por precaução, Noelen e os dois sequestradores ficaram numa viatura, escoltados, sem serem vistos pelos moradores da casa. No plano espiritual, Samir convocou os beduínos do bem a se aproximarem e cuidar, com bondade, mas com energia, de alguns espíritos perturbadores que ali se concentravam. Joubert e Tekaki, este com o coração aos pulos, bateram palmas. Foram atendidos por um senhor aparentando uns 50 anos, pai dos rapazes. Ao ver o aparato militar assustou-se, mas Moebi se adiantou e o cumprimentou. Tio Mareb, nada tema, são amigos. Amigos? Com todas essas armas? Tio, viemos aqui só para buscar a moça. A moça? Sim. Onde ela está? Exclamou Tekaki, não se contendo. Lá. No quarto dela. Não detendo os sentimentos e desprezando inconscientemente a segurança, Tekaki se precipitou e invadiu a casa. Foi seguido por Joubert, Moebi e Mareb. Foi este último que indicou a porta. Ali, naquele quarto. Mareb tirou uma chave do bolso e entregou a Tekaki. Com a chave na mão, Tekaki sentiu como se fosse a chave do paraíso. Ao abrir a porta viu-a. Claire, em plácido sossego, lia um exemplar da Bíblia. Acostumada a ser visitada pelos donos da casa, que sempre a trataram bem, não prestara maior atenção quando a porta foi aberta. Mas logo ouviu. Claire. Ao ver Tekaki teve uma reação inimaginável. Qual um festivo felino, deu um salto e agarrou-se a ele, com força inaudita, como se jamais viesse a desligar-se daquele contato protetor. Lágrimas muito armazenadas e contidas eclodiram em ambos, a se misturarem pelos beijos infinitos que trocavam. Amor, eu te amo, minha vida, foram expressões repetidas quase 1000 vezes. Aqueles sublimes momentos contagiaram a todos os presentes. Acalmados os sentimentos, com a dupla taquicardia dos noivos cedendo e o coração voltando ao batimento normal, só agora eles puderam se olhar demoradamente. Vendo os militares segurando com alguma rudeza ao dono da casa, Claire adiantou-se. Ele e seus filhos não me fizeram nenhum mal. Apenas me mantiveram cativa, mas sempre me respeitaram e quando fosse anulada a construção da fábrica de armamentos me libertariam, providenciando o retorno ao meu país. Serão julgados pelas leis do país deles, sentenciou Joubert, imperativo. Agora, vamos retornar. Graças a Deus, tudo se resolveu da melhor maneira. Quando iam saindo, Tekaki, movido por desconhecido impulso, desconhecido para ele, já que para nós, sabemos que Samir agia, olhou para um porta-retratos, onde se viam 3 fotos. Na primeira, 2 meninos, gêmeos. Na segunda, outros 2 meninos. Na terceira, os 4. Seu coração, ao invés de acelerar, agora quase parou. Tinha em sua casa uma cópia da segunda foto. Sua mãe, olhando com saudades aquela foto, lhe dissera várias vezes:
O outro garoto dessa foto é o seu irmão que ficou lá no distante país em que seu pai nasceu e viveu. Eu o conheci quando ele visitou a Europa e nos apaixonamos. Depois, ele precisou voltar ao seu país, onde após algum tempo eu fui estagiar para reencontrá-lo. Ele era viúvo e tinha só esse filho, seu irmão. Quando fiquei grávida, ele pediu-me para voltar para aqui, na Europa. Ele ficou, por temer ser preso, já que lá a gravidez sem casamento é crime que traz problemas sérios, tanto para a mulher como para o pai. Mais tarde, eu retornaria para lá ou ele viria para aqui, mas, infelizmente, não tive mais notícias dele. Moebi, vendo Tekaki se fixar no porta-retratos e ficar extremamente pálido, foi olhar. Nesse momento, 2 espíritos adentraram na casa amparando Maziv e o entregaram aos cuidados de Samir. Então, momentaneamente energizado pelas doações espirituais do bondoso espírito, reconheceu onde estava. Por Alá, meu irmão, e meus filhos. Ó, clemente Senhor dos céus, por quem sois, eu vos agradeço. A seguir, Maziv ajoelhou-se e orou. Levantou-se e beijou um dos seus parentes. Sem registrá-lo pelos sentidos físicos, os 4 captaram seu carinho. Tekaki, agora sob o influxo de Samir, apanhou com cuidado o porta-retratos. No mesmo instante, aquela eletricidade alcançou-o e ele exclamou. Minha mãe deu-me essa foto. Somos eu e meu irmão. Todos, menos o dono da casa, olharam-nos surpresos. Mareb, com calma, esclareceu. Essa foto é mesmo dos filhos de Maziv, meus sobrinhos. Quando meu irmão, por amor ao nosso país, se envolveu em escaramuças políticas, esteve a ponto de ser eliminado. Ficou viúvo nessa fase e o Moebi tinha poucos meses, sendo deixado comigo, para ser criado, pois ele precisava se esconder das autoridades. Um ano depois, quando seu nome já não era mais tão procurado, retornou e conheceu uma estrangeira, com a qual teve outro filho, que nasceu porém lá no país dela, na Europa. Envolveu-se de novo com problemas políticos e internou-se no deserto, jamais permitindo que eu contasse para seu filho, o Moebi, onde ele estava. Fez-me jurar segredos sobre isso. Mas, exclamou Moebi, interrompendo o tio. Como é que ele ficou comigo tantos anos, sem eu saber que era meu pai? Instantes antes de morrer, atalhou Tekaki, ele me fez prometer que cuidaria de você, contou-me que você era filho dele. Moebi, trêmulo e quase sem conseguir falar, balbuciou. Mas, nesse caso, o outro garoto é meu irmão. É você. Como Tekaki e Moebi se olhassem, mudos e pasmos, Mareb quase lhes gritou. Vocês são irmãos. Maziv é vosso pai. Evitamos falar o nome dele nesses anos todos para poupar Moebi. Por pouco os 2 irmãos quase quebraram algumas costelas, tamanha a emoção e energia do abraço que se deram. E como é que ele me achou e ficou na minha caravana? Inquiriu Moebi ao tio. Esteve algumas vezes aqui, às ocultas. Contamos para ele sua vida na caravana e indicamos seu roteiro. Aí, certamente, ele foi procurá-lo e passou a fazer-lhe companhia. E essas fotos? Perguntou agora Tekaki. Quando você ainda não tinha mano, sua mãe o trouxe aqui uma vez e as fotos foram feitas por Maziv. Por ser um proscrito, não quis aparecer nelas, pensando no bem dos filhos. Não havia o que dizer. Ou melhor, havia até demais coisas a serem ditas, mas em qual idioma? Da linguagem ou da alma? Só mesmo pela expressão mais fiel, mais sincera, que é a fala dos sentimentos é que tudo seria dito, ouvido e compreendido entre aquelas 2 almas afins que o destino separara na consanguinidade, mas que esse mesmo destino voltara agora a reaproximar, pela fraternidade. E desta vez, para sempre. Sempre com o arrimo abençoado de Samir, assessorado pela numerosa equipe dos beduínos do bem, os militares, de comum acordo,
consideraram como brandas as atividades dos reacionários, inserindo atenuantes nos relatórios sobre seus crimes. Samir, antes de levar seus pupilos para o deserto, anunciou-lhes: nossa missão, por enquanto e por aqui, terminou. Por que por enquanto e por aqui? Perguntou Nagus. Porque, se as previsões se confirmarem, num breve futuro, voltaremos a nos encontrar com esses amigos, já que eles estarão sendo beduínos do bem num grande hospital, lá nas fraldas do deserto, onde serão atendidos muitos necessitados, de toda parte. Alguns pacientes chegarão até eles por nosso intermédio, sem eles nos verem. Nagus, não se contendo, com muito respeito e carinho perguntou: o senhor ainda não nos disse o motivo da sua atenção para Tekak, Moeb e Maziv. Samir endereçou um nostálgico olhar para o alto e narrou: os três, em existências diferentes, estiveram no meu lar, como filhos. Moeb fez questão de ir se despedir de Tekak, no retorno da comitiva visitante, mas Claire disse-lhe com grande emoção: Allah me deu grandes alegrias na vida, mas a maior de todas foi a de sabê-lo meu irmão. Tekak não conseguia falar, também altamente sensibilizado. Mas abraçou forte o irmão, beijando-lhe as faces. A custo pôde confessar: sabe, meu irmão, desde que o vi, lá no deserto, meu coração se agitou, de forma positiva, pois apesar de toda aquela sua aparente dureza, pressenti que aquele seu jeito era apenas o natural disfarce de quem chefia homens. Depois, quando eu cuidei dos seus ferimentos, aquela estranha eletricidade deu-me a certeza de que já o tinha visto e que a partir dali, meu destino se ligaria ao seu. Nada disse, pois poderia ser mal interpretado. Comovido, Moeb respondeu a uma pergunta que ficara sem resposta. Sou casado sim e tenho 4 filhos. Minha caravana estava voltando para que eu pudesse estar com minha mulher, sua cunhada, no nascimento do 5º. No retorno ao país, Joubert também conseguiu que René tivesse aliviada a condenação resultante do julgamento a que foi submetido. Não perdeu patente militar. Quanto ao Dr. Rimbaud, que se confessou amargamente arrependido, também responderá a processo. Joubert, uma semana depois, convocou Tekak e Claire para uma reunião. Tenho uma boa notícia para nós todos. Nós também temos uma boa notícia para nós 3, respondeu-lhe Tekak. Está aprovada no Congresso a parceria internacional para a construção do Hospital Universidade, lá onde seria a fábrica de armamentos. Estou convidando-os, oficialmente, para fazerem parte da equipe nossa que irá para lá e ficará até o término das obras, podendo inclusive, permanecer, após, nas atividades profissionais. Aceito, respondeu Tekak, feliz. Eu também, aqueceu Claire, aduzindo. Com uma condição. Qual? Que o senhor seja nosso padrinho de casamento. Louvado seja Deus. Quando o filho de René e Simone nasceu, mesmo estando cumprindo pena, o pai da criança conseguiu permissão para ir ver o filho, graças ao coronel Joubert que, fraternal, intercedeu a seu favor e levou-o. Quando chegaram na maternidade, Tekak e Claire lá estavam, em visita, pois queriam cumprimentar Simone antes de partirem com o coronel Joubert, para o outro lado do Mediterrâneo, onde seus destinos teriam a oportunidade de dar gigantesco passo evolutivo. Tekak e Claire abraçaram René, demonstrando que não cultivavam mágoa. René pediu a Tekak: quando você puder, leve ao Moeb meu pedido de perdão. Cheguei a pensar em matá-lo, quando ele chegou com você aqui no nosso país, temendo que identificasse algum dos sequestradores. Aliás, foram eles que me deram essa ordem, após o fracasso do ataque à caravana. Em lágrimas, na presença dos amigos, René pediu Simone em casamento. Fazendo charme, do alto do sublime altar da maternidade, ela condicionou
só se eles forem os padrinhos. Eles eram Claire e Tekak. Quase a uma só voz também impuseram uma condição. Só se formos padrinhos, primeiro do filho de vocês e depois, do seu casamento. Uma semana após, a bordo da aeronave que os levava de volta ao país onde estava quase pronta a bendita construção, para nela ultimarem detalhes da inauguração, Tekak filosofou com Claire. Existe tanta água bem abaixo dos desertos, como existe tanta areia no fundo dos mares. Como Deus é generoso e bom. Como é grande o deserto, como é grande o mar. Sim, meu amor. Vistas daqui de cima é que podemos entender porque faz parte da tradição humana a intuição de que as areias do deserto são primas das praias e filhas das águas do mar. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.